Olá! A nossa aula de hoje é de História. Primeira invasão francesa ocorreu em 1555. O governo de Duarte da Costa mostrava reflexo de uma má administração. A França via, no Brasil, caminho promissor para ampliar os seus negócios. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral. Durante seu governo, houve confronto entre os indígenas e os colonos. Além disso, também ocorreu massacre dos indígenas, onde os mesmos resolveram apoiar os franceses, ou seja, deram oportunidade para os franceses invadirem o Brasil pela primeira vez. Os franceses não encontraram resistência pelo lado português. Logo, eles continuaram tomando espaço em diversos pontos do território brasileiro. Sabem por que tudo isso aconteceu? Porque os franceses não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Para lembrar vocês, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, ou seja, as terras descobertas só iam ser divididas entre eles. Logo, os outros países que não participaram desta divisão não concordavam com isso, e a França foi um deles, onde invadiu 2 vezes o nosso país. A primeira invasão francesa ocorreu no Rio de Janeiro, em 1555, durante o governo de Duarte da Costa, o segundo governador-geral do Brasil. Como Portugal e a Espanha tinham direito de explorar o pau-brasil, os franceses também queriam os seus direitos para garantir o seu lugar no litoral sul e conseguir exercer a sua religião. Então, no dia 1º de janeiro de 1555, comandado pelo vice-almirante e diplomata francês Nicolas Durand, acontece a primeira invasão francesa no Brasil. Os franceses conseguiram invadir o Brasil, sabem por quê? Porque tiveram o apoio da Confederação dos Tamoios, ou seja, os indígenas, que, cansados da exploração, resolveram ajudar os franceses para dar fim ao massacre e à exploração do seu trabalho. Primeira invasão aconteceu no Rio de Janeiro, em 1555, durante o governo de Duarte da Costa. Essa invasão foi comandada pelo francês Nicolas Villegaignon. A primeira colônia francesa recebeu o nome de França Antártica. Essa invasão teve o apoio da Confederação dos Tamoios. Foi uma aliança entre os índios tamoios e os franceses contra o domínio português. O governador-geral Duarte da Costa não fez muito para expulsá-lo, ou seja, para expulsar os franceses. Foi Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral, que organizou o movimento de expulsão. Pediu ajuda a Metrópolis e enviou Anchieta e Nóbrega para pacificar os indígenas. Então, esses foram os procedimentos feitos por Mendes Sá na tentativa de expulsar os franceses do Brasil. Essa imagem representa a invasão francesa no Brasil. Mendes Sá enviou para o Rio de Janeiro seu sobrinho Estácio de Sá, que havia chegado com os reforços de Portugal, com a finalidade de expulsar os franceses do Brasil. Estácio de Sá fundou o Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1565. Morreu pouco tempo depois, em combate com os franceses. E, finalmente, em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral, na época, Mendes Sá, e abandonaram a Baía de Guanabara, saindo, finalmente, do nosso país, o Brasil. Essa foi a nossa aula de hoje falando sobre a primeira invasão francesa no Brasil. O que podemos concluir sobre essa aula? A primeira invasão francesa ocorreu no estado do Rio de Janeiro, em 1555. E por que essa invasão ocorreu? Porque os franceses não concordavam com o Tratado de Tordesilhas. Então, queriam conquistar o seu território pelo litoral. Então, os franceses invadiram o território brasileiro com o apoio dos indígenas, que naquela época estavam sofrendo com o governo de Duarte da Costa, o segundo governador-geral.
foram expulsos, finalmente, no governo do terceiro governador-geral Mendes Sá, em 1567. Porém, podemos ter certeza que os franceses não desistiram de invadir o Brasil, onde houve a segunda invasão francesa, que será o assunto da nossa próxima aula de história. Essa foi a nossa aula de história. Quantas coisas interessantes vocês aprenderam, não é mesmo? Beijos e até a próxima aula!